Como que eu confiro o brunimento do motor? Existe um equipamento, tá? Vou pôr a foto dele aqui agora. Esse equipamento se chama rugosímetro. O que é esse equipamento rugosímetro, tá? O que acontece? Aqui a gente falou, tá? De brunimento. O brunimento nada mais é que ranhuras dentro do cilindro. Essas ranhuras, elas são como se fosse o quê? Uma rugosidade, certo? Rugosidades são pequenas ranhuras ali dentro. Então eu tenho o rugosímetro. O que é o rugosímetro? O rugosímetro é um equipamento que ele é acoplado ali no cilindro, igual vocês estão vendo aí, certo? Ele é acoplado no cilindro, certo? Então o que acontece? Ele faz essa leitura, a leitura dos vales e picos, certo? Das suas ranhuras, do brunimento, certo? O que é vales e picos, tal, tal? O que é o vale e o que é o pico? Aqui, ó, a gente tem, eu fiz um desenho assim, ó, certo? Então o que acontece? Os vales são isso aqui, ó, essas partes aqui de dentro. Esses são os vales, certo? Aqui tá de frente, aqui tá na lateral. Então só para vocês entenderem, aqui eu tenho os vales. O que são vales? São ranhuras, ou seja, são canais, certo? Canais de armazenamento de óleo, como se fosse no pistão. Ó. Deixa eu pegar o pistão aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho o pistão, certo? Tá vendo aqui no pistão da 150 que tem esses canais aqui, ó, 3 canais na lateral da saia? O que acontece? Esses canais armazenam óleo, certo? Armazenam óleo para ajudar na lubrificação da saia do pistão, certo? Então os vales, tá? Os vales ou canais aqui, eles armazenam óleo. O que são os picos? Os picos são essas outras partes aqui, ó, certo? São essas outras partes aqui, ó, igual aqui, ó. Os picos são essas partes assim, ó. Os picos, eles não armazenam óleo, certo? Por isso que quando o seu motor você está amaciando o seu motor, ele vai fazer essa espécie de lixamento para assentar o anel e o cilindro, certo? Então a gente tem os vales e os picos ali quando é feito o brunimento. E existe o rugosímetro que mede isso, a profundidade dos vales, certo? E o acabamento ali, que tem ali, e os picos também, certo? Na teoria, esses 600 aqui, ó, 400, 600 finos, seriam melhor ali no acabamento, certo? Mas o que acontece? Para você saber ao certo a profundidade ali, certo? Você teria, dos vales e dos picos, você teria que ter esse equipamento para estar medindo, para ver a profundidade dos vales e os picos, certo? Só que o que acontece? Às vezes, na maioria das retíficas não vai ter esse acabamento. O que você pode fazer é uma espécie de um brunimento, pedir para colocar uma lixa mais fina, uma pedra mais fina, certo? E existe um outro acabamento também, que é um acabamento que se chama platô. O que acontece? Os picos, eles geram o quê? Um atrito entre os anéis e os cilindros, certo? Aqui a gente tem os vales, que é o de dentro, e os picos são as pontas, tá? Então as pontas, elas ficam em contato aqui com o anel. Então ela gera o quê? Gera um atrito até fazer o lixamento. Os próprios anéis do pistão vão fazer esse lixamento para assentar, certo? Só que existe um acabamento que se chama platô, certo? O que é esse acabamento platô, Otávio? Esse acabamento é o seguinte, quando você vai na retífica fazer o brunimento, que é feito na brunidora, tá? O que acontece? Geralmente eles vão passar a pedra, certo? Na maioria das vezes só vão passar a pedra e vão te entregar. Só que existe esse acabamento que se chama platô. O que é esse acabamento? Depois que é feito o brunimento nessa máquina, geralmente vão colocar ali uma lixa 1200 nas pedras, certo? Uma lixa 1200 em volta das pedras. Essa lixa 1200 vai ser colocada dentro do cilindro e ela vai ser passada dentro do cilindro, certo? O que acontece quando é passado ali essa lixa 1200 ali dentro do cilindro? Aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui só para mostrar para você. Então o que acontece? Eu tenho o cilindro aqui, certo? Então eu tenho o cilindro. Então no cilindro vai ser feito o brunimento, certo? O brunimento é isso aqui, ó. Essas ranhuras aqui, certo? Como se fosse isso aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Certo? Só que aqui, vamos supor que está só na lateral, é só a lateral. Então o que acontece? Esse acabamento platô, ele vai reduzir os picos, certo? Ele vai reduzir os picos, mas vai manter os vales. Por quê? No cilindro eu preciso ter os vales. Lembra por que eu preciso ter os vales? Os canais
ali eu preciso ter os vales para armazenamento de óleo e ajudar na lubrificação dos anéis do meu pistão, certo? Então, quando eu tenho os picos no brunimento, o que vai acontecer? Eles formam um atrito maior com os anéis do pistão. Então, geralmente é feito esse acabamento platô, é onde após ser feito o brunimento, é colocado uma lixa ali de 1200, certo? E é passado novamente dentro do cilindro, bem rápido ali, de 10 a 30 segundos, bem rápido, e ela já vai o quê? Vai retirar os picos ali. Então eu vou ter um acabamento assim, ó. Quando eu faço esse acabamento platô, o que vai acontecer? Eu tenho menos atrito e eu vou ter mais desempenho. Isso aqui eu vou ter uma vedação melhor, certo? Eu vou ter uma vedação melhor e eu vou ganhar um desempenho maior no meu motor preparado. Porque eles vão retirar os picos aqui, certo? Essa lixa, ela vai retirar esses picos, certo? E quando retira esses picos, eu tenho um atrito menor entre o cilindro e os anéis. E eu vou ter uma vedação maior, certo? Porque aqui os vales não são retirados, certo? Os vales ali, ó, não são retirados. Então os vales continuaram armazenando óleo e eu tenho esse acabamento platô aqui no motor, onde eu vou ter um desempenho melhor no meu motor. E isso vai ajudar no meu motor preparado.